Olá, eu me chamo Maria de Souza Cavalcante e eu estou aqui para apresentar um resumo para vocês da pesquisa sobre Norma Porto Carreiro Coelho e Josina Maria Lopes de Godoy, que foram autoras do livro de leitura para adultos. Fui orientada pela professora Railane Andresa Dias Navarro Barreto, que está atrelada tanto a esse projeto quanto ao projeto interinstitucional intitulado Educação de Mulheres ao longo dos séculos XIX e XX. Tá? Para começar, o nosso objetivo geral foi desvelar os processos, as instâncias formativas dessas professoras e autoras desse livro de leitura para adultos, né? Tanto Norma quanto Josina. Mais especificamente, identificar as fases de formação pelos quais elas passaram, mapear esses currículos, a cultura, o material escolar, as perspectivas, né, dos destinatários, os métodos utilizados, analisar também as modalidades de educação que existiam naquela época e perceber qual o percurso formativo dessas duas sujeitas, né, da pesquisa, numa sociedade com tradições tão patriarcais. E interpretar como é que a formação escolar e profissional de Norma e de Josina contribuiu com a história da educação, tanto de Pernambuco quanto do Brasil. Partindo daí, a gente pensou na história enquanto ciência e como base para entender o nosso contexto, né, já que ela é tecida por acontecimentos que advêm do fator humano. Então, a intenção é contribuir com a história de mulheres ativas, indo de encontro com narrativas de mulheres passivas, né, e tendo por sujeito Norma e Josina, baseando toda a pesquisa em documentos, né, na fase documental, bibliográfica e história oral. Para isso a gente usou artigos de jornais, a própria cartilha do MCP, entrevistas com a própria Josina, né, e com a filha de Norma Coelho, que se chama Marta. Além disso, né, foram feitas leituras de diversos autores, busca em sites que continham memoriais, almanaque centenário, referente ao tempo em que elas criaram essa cartilha. Todos esses trabalhos mostraram as circunstâncias da criação do movimento de cultura popular, que era numa época que haviam manifestações que levaram ao financiamento de ações como o MEB, de Pé no Chão também se aprende a ler, pelo meio do poder público, né? A referida cartilha, ela tinha lições de alfabetização com termos conhecidos do povo, né? O Voto é do Povo, a Paz Nasce da Justiça, com viés político, mas também tinha mangue, reforma agrária, frevo. E a maioria do que foi encontrado, agora falando dessas sujeitas em particular, a maioria do que foi encontrado sobre Norma estava ligado ao casamento dela com Germano, né? Germano Coelho, fundador do MCP, que também foi ex-prefeito de Olinda, criador do CIE-PE. E foi da viagem dos dois, né, de uma viagem dos dois, de experiências que eles tiveram nessa viagem, que nasceu o MCP e, por consequência, a cartilha. Por outro lado, Josina era esposa de militar e, com a transferência desse militar, ela veio para Recife, mas estava envolvida com assuntos políticos desde a juventude, né, e teve toda a sua formação consolidada no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Então, apoiadas principalmente em Perrot, a gente analisou esse trabalho, a trajetória formativa dessas mulheres, que em dado momento se encontraram e desenvolveram um material revolucionário para a época. Indo além das suas vidas privadas, né? Indo além de tudo isso, foram mulheres que tiveram, né, exploraram suas atuações públicas, mulheres cultas, nada submissas, que abriram novos horizontes para si e acabaram influenciando a educação. Para concluir, a análise dessa trajetória formativa delas vai além do papel da vida privada, né? É explorar mulheres ativas com atuação pública, com lutas por espaço, voz, o que vai desmistificar narrativas patriarcais, androcêntricas, preconceituosas e, acima de tudo, injustas com as personagens femininas brasileiras. Né? Eu deixo aqui meu agradecimento ao CNPq por financiar essa pesquisa, à Universidade Federal de Pernambuco, à doutoranda Alessandra Santos, à entrevistada Marta Coelho, à orientadora Railane, aos membros do projeto interinstitucional citado, da qual a pesquisa faz parte, e principalmente a Josina Godoy e Norma Coelho, pelos exemplos de altivez. Obrigada.